Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser sobre as características das soluções de processamento. Qual que é a importância de eu saber essas características? Eu sabendo as características, eu vou saber como armazenar melhor o meu filme, tá? Meu filme não, desculpa, o meu líquido. E esse líquido vai durar muito mais. Se eu armazeno de forma incorreta, ele vai durar muito menos, certo? Então, a degradação. A degradação vai ocorrer com todos os líquidos, seja ele o revelador ou seja ele o fixador. O que é a degradação? É a deteriorização das soluções, ou seja, o envelhecimento dessas soluções. Quando a gente compra, chega a dental, ela está de uma cor e está gerando uma imagem legal depois do processamento radiográfico. Conforme ela vai envelhecendo, essa imagem já não vai tendo tanta qualidade. Como que vai acontecer então esse envelhecimento? Pode ser pela oxidação, o próprio líquido com o tempo ele vai oxidar, pelas luzes de segurança, por isso que líquido de revelador e fixador tem que ficar guardado em lugar fechado, sem entrada de luz e sem muito calor. Quando a gente tira o revelador da embalagem original dele e coloca na caixinha de revelação, o ideal é que ela fique tampada e essa caixinha longe de luz e longe de calor. O tempo do preparo e a quantidade dos filmes processados. Quanto mais filmes eu processar, menos tempo vai durar o meu líquido, ele vai envelhecer mais rápido. Quanto menos filmes eu for processar, mais tempo vai durar. Tá? A relação do calor também vai ter influência. Quanto mais quente, menos tempo vai durar o meu líquido. Quanto mais frio, mais tempo vai durar o meu líquido. Mudança de coloração. Como que eu vou saber quando que eu vou trocar o meu líquido? Não existe regra, preciso trocar o revelador e o fixador a cada 5 dias ou a cada 10 dias. Quem vai mandar nesse tempo é a cor do nosso líquido. Quando eu compro o revelador e o fixador, ele vai vir ou em color transparente ou levemente amarelado, um amarelo bem clarinho. Conforme eu vou usando, ele vai envelhecendo, vai tendo essa mudança de cor. O revelador, ele vai ser transparente ou levemente amarelado. Comecei a usar, vai mudar para um castanho bem clarinho, vai para um castanho mais escuro, até ficar marrom escuro. Quando ele está no castanho, a gente até consegue usar. Deixa um pouquinho mais de tempo revelando e a imagem ainda fica boa. Agora, quando tá marrom escuro, não adianta mais querer usar. Vai perder a radiografia. O ideal é jogar fora e colocar um líquido novo. O fixador, ele já não fica marrom, tá? Ele vai ficar branco leitoso. Então, ele é bem transparente e essa transparência vai se perdendo e vai ficando cada vez mais leitoso. Nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, tem os potes, as embalagens grandes e pequenas de revelador. E notem que na primeira pequenininha está bem escuro. Aquele líquido ali não tem mais como usar. Tem que ser descartado. Como é que faz o descarte? Coloca nessa garrafinha. Ah, não tem a própria garrafinha do revelador. Pode ser uma garrafa de água, garrafa de chá pequenininha e manda para o lixo hospitalar. A gente não pode pegar essa garrafinha e jogar dentro do saco de lixo. Precisa estar separado. Então vai estar a bombona, onde vão estar os sacos de lixo contaminado, e o revelador e fixador coloca separadinho. Por quê? Quando a empresa vier fazer a coleta, eles vão levar esse líquido separado, porque o descarte dele é diferente dos sacos do lixo hospitalar. E quando vier a certidão do lixo, que todo mês a empresa manda o certificado da destinação dos lixos, quando tem revelador e fixador, vem um certificado diferente mostrando que foi feito o descarte correto do líquido de revelação e de fixação da imagem radiográfica. Esse laudo o consultório precisa ter pelo menos um a cada 12 meses. Quando a vigilância vai lá no consultório para renovar esse alvará, eles vão pedir mês a mês essas certidões do lixo hospitalar. E precisa ter pelo menos uma a cada 12 meses do lixo químico, do revelador e do fixador. Por isso que é importante fazer o descarte dele bem certinho.
a nossa sequência, então. Como que a gente vai revelar? Primeira parte, coloca no revelador. Tirei do revelador, coloco no banho, primeiro banho de água, mudo para o fixador, deixo fixar, faço a lavagem final, seco e vou montar nas cartelas radiográficas. Vamos passar agora um por um para vocês entenderem a função de cada um. O revelador tem diferentes marcas, porém, pelo que eu vejo no consultório da Kodak, ainda é o melhor. Quais são as características do revelador? Ele tem um pH de 10 a 12, então é um pH alcalino. Tá? Qual que é a função do revelador? Ele reduz os cristais de prata que foram sensibilizados pelo raio-x. O que é isso? Ele converte uma imagem que está invisível em visível. Então, eu fiz a radiografia, eu já tenho uma imagem ali, só que ela é uma imagem invisível. Quando eu abro a película e coloco no revelador, eu estou transformando essa imagem que estava invisível em uma imagem visível. Quais são os componentes do revelador? Solvente. Qual é o solvente do revelador? Água. Qual que vai ser a função da água? Ela vai dissolver e ionizar as substâncias químicas. Tá? Então, vai ter a água no meio de todas aquelas substâncias químicas. O agente revelador, o que ele vai fazer? Converter essa prata exposta. Então, vai transformar uma imagem invisível em uma imagem visível. Aceleradores, qual que é a função? Ativar essas substâncias químicas para conseguir gerar a imagem. Os preservativos, ele vai retardar a oxidação. Então, vai fazer com que o meu líquido dure mais tempo e evita as manchas na emulsão. O que é a emulsão? A gelatina. Consegue fazer com que não tenha mancha nenhuma? Não consegue. Só o preservativo ele não vai conseguir evitar essa mancha. Mas ela vai diminuir a chance de ter essa mancha. E os retardadores, eles protegem a prata não exposta. A prata não exposta, ela vai ser trabalhada lá no fixador. Então, ela vai só proteger para o revelador não penetrar nessa prata não exposta. O banho interruptor. Então, o primeiro banho, coloquei no revelador, tirei, coloquei no primeiro banho. Ele vai neutralizar todos os componentes químicos do revelador. O tempo ideal é de 20 segundos, tá? Ali naquele segundo potinho. Infelizmente, normalmente a gente não deixa esses 20 segundos. Só dá aquela passada de 2 segundos e já vai para o fixador. Mas, por regra, para tirar todos os componentes, ele teria que ficar 20 minutos imerso ali. 20 segundos, desculpa. O fixador. Qual é o pH do fixador? Ele é entre 4 e 5, então ele é um pH ácido. O revelador ele é básico e o fixador ele é ácido. Ele vai dissolver os sais de prata que não foram sensibilizados pelos raios-x. Lembra que tem um componente do revelador que vai proteger esses cristais? Aí no fixador ele vai dissolver esses cristais. Também vai servir para endurecer a nossa emulsão, para não ficar toda aquela gosminha no final. Quanto tempo a gente deixa no revelador? Por regra, é o dobro do revelador. Deixei 1 minuto no revelador, deixo 2 no fixador. Deixei 2 minutos no revelador, deixo 4 no fixador. Não ultrapassando 10 minutos. Se eu deixo mais de 10 minutos, o que acontece? Começa a ter inverso, começa a acontecer o inverso, a imagem pode começar a sumir. Então, pode ser que esqueci lá no fixador a radiografia. Era o último paciente, 6h30 da tarde, e deixei no outro dia. Pode ser que quando a gente chegue no outro dia no consultório, essa imagem tenha sumido. Existe uma substância de carbono que pode comprar que reverte isso, mas é muito raro acontecer. Então, sempre cuidar para não esquecer no fixador. Senão a gente perde a radiografia. Precisa chamar o paciente de novo para fazer outra radiografia. Quais são os componentes do fixador? Ele vai ter o solvente,
que vai ajudar a dissolver essa emulsão, já começar a mandar ela embora. O agente fixador, que vai fixar a nossa imagem. O conservador vai evitar a decomposição do fixador, então vai fazer com que ele dure mais tempo. O endurecedor vai evitar que essa emulsão se dilate, tá? Ela fique gordinha, então ela consegue endurecer essa emulsão. Acidificante, ele neutraliza o revelador restante. Então, o revelador era básico. Caso ainda tenha ficado alguma parte de revelador, então eu passei muito rápido na água e ainda ficou revelador, o acidificante vai neutralizar esse revelador. E vai ter o amortecedor também, que vai servir para melhorar os resultados da imagem. Eu tenho uma imagem mais nítida, de mais qualidade e que dure mais tempo também. A lavagem final, qual vai ser a função? Remover os componentes químicos do fixador. O ideal é ser em água corrente, por 20 segundos, lavando sempre os dois lados da película. Se eu só usar aquele potinho de dentro da caixinha de revelação, pode ser que fique resto de fixador e depois que secar ela vai manchar. Então, abre a torneira e deixa escorrer essa água. Deixa nos dois lados para não ter risco de ficar emulsão e de não manchar nossa radiografia. A secagem. Como que a gente pode fazer? Eu posso agitar o grampo bem devagarinho, não com muita pressa. Eu posso ter uma estufa para secagem, que no meu caso, se eu revelei uma radiografia e a autoclave está morninha, então acabou de revelar material, eu coloco ela lá dentro da autoclave. 2 minutinhos ela está seca e não mancha. Eu não posso pôr a minha radiografia dentro da autoclave se ela estiver muito quente, porque senão vai perder a imagem. Mas se a gente vê que está só morninha ali dentro, a gente pode pôr. Ou eu posso colocar o grampinho num cantinho e esperar secar naturalmente. O ideal é não usar seringa tríplice. Por que que não é ideal? Caso tenha ficado um pouco de emulsão, então eu não lavei direito, ficou emulsão ali. Vou pegar a seringa tríplice. A hora que eu estou fazendo vento, eu estou espalhando a emulsão pelo filme inteiro. Então, uma manchinha que estava em uma região do dente vai ir para a radiografia inteira. Tá? Só use tríplice se tiver muita certeza. Eu nunca seco com tríplice para não correr esse problema. Deixa secando lá quietinho, bota o nome do paciente, porque se manchar a gente não consegue reverter. E depois disso, vamos montar nas cartelas. Já passei para vocês como é que vai montar certinho nas cartelas, mas a gente monta como se estivesse na boca. Radiografias anteriores na vertical, radiografias posteriores na horizontal. Dentes superiores com a coroa para baixo, dentes inferiores com a coroa para cima. Certo? Se eu tiver um correto processamento radiográfico, a minha radiografia vai durar muito mais tempo. Não adianta nada eu ter um raio-x super moderno, fazer a melhor técnica no paciente e não revelar direito, porque aí eu vou perder todo o meu trabalho, certo? Por agora é isso e a gente se vê na próxima aula.